Fala galera, tudo bem? Mais um episódio do Giro de Ideias começando, o 20º episódio e hoje em tom de despedida. Mais ou menos, né? Bom, gente, quem vos fala, Dodô, o seu host preferido, e hoje o time está completo, né? Já eu falo com todo mundo aí, mas antes eu gostaria de já antecipar e falar que esse episódio é o encerramento da primeira temporada. Então, nós, do grupo Giro de Ideias, achamos interessante, né, juntar os 4 participantes, né, os sócios, e falar um pouquinho de como foi essa trajetória, contar de cada episódio, né, se der tempo, acho que não vai dar, mas a gente vai fazer uma brincadeira aqui e falar o que a gente achou, né, os insights importantes, o que a gente aprendeu, como que foi fazer essa primeira temporada, né, que eu acho que é muito importante. Foi um desafio, né, para todo mundo, teve alguns pontos ali do dia a dia, o que a gente ia falar, como que a gente ia entrevistar. Bom, eu não vou me estender que hoje eu tô muito falante. Eu vou perguntar aqui para cada um, se todo mundo tá bem. Não tem roteiro hoje, é mais um ter começo, meio e fim, né, hoje seria o fim. Então, vamos lá. Ao meu lado, Thiago Lima, o nosso co-host. Thiago, tudo bem? Tudo ótimo. E aí, galera? Lucas Dias, tudo bem, meu caro? Boa noite, tudo bem? Marcelo Schmidt, tudo bem? Tudo bem, Dodô, e com você? Tudo Thiagão, bem, Luquinhas, tudo bem? Satisfação sempre. Bom, time reunido, né? Todo mundo aqui, todo mundo bem. Galera, eu vou deixar à vontade aí todo mundo, né? A gente vai começar aqui, tem um norte, mas assim, e aí? Como que foi? Começar pelo Marcelo que tá de frente aqui. Como que foi, Marcelo, essa trajetória da primeira temporada do Giro de Ideias? Não vou fazer pergunta, tá? Igual eu falei, podem cortar, hoje não tem aquela, né? Vamos seguir uma linha. Mas a pergunta, né, que eu ia te fazer é o que você aprendeu nessa temporada de 19 episódios e hoje encerrando no 20º? Teve bastante coisa, né? Muita. Não, pra mim, assim, foi uma experiência surreal, foi muito importante. A cada episódio que terminava, eu não saía o mesmo que eu entrava. Então, sempre eu aprendi alguma coisa. Teve episódios desafiadores, até falei com o Thiagão lá fora, dos povos indígenas. Para mim foi o mais desafiador, porque além de ter sido um tema totalmente fora da minha zona de conforto, era um assunto que eu nem pesquisava, nunca tinha noção nenhuma. Além disso, eu fui o host principal. E o convidado, para completar, tinha muito conteúdo. Então, foi um episódio que eu saí totalmente da minha zona de conforto. Teve outros muito bons, mas assim, para mim foi uma experiência muito enriquecedora. Deu trabalho em muitos momentos para fazer, mas eu nessa primeira temporada eu saio com uma satisfação muito legal. Ah, que bom. Eu imagino que esse episódio dos povos indígenas foi desafiador, porque a gente não conhece do tema, né? E aí chegar aqui e entrevistar uma pessoa que tem tanto conteúdo, tanta, né, capacidade ali de defender o tema, a gente tem que se preparar. E você tá numa posição que você não tá se sentindo em casa ali. Você tá desconfortável. Exatamente. Você tá com medo de falar uma palavra errada, né, Thiagão? Então é difícil, mas isso serve pro nosso crescimento, né? É a dor do crescimento, né? Do crescimento. Você sair da sua zona de conforto. Eu acho que a gente saiu muito aqui. Não, com certeza. Lucas, e você? O que você achou, assim, fazendo um resumo, né, bem simples dessa primeira temporada? O que você pode trazer pra gente em relação a aprendizado, né? Fica à vontade. Bem, primeiro, a satisfação realmente de ter tido contato com pessoas com um currículo e muitas vezes melhor do que o meu, né? Do que os nossos currículos aqui. Então, eu acho que a gente trouxe muito participante bom, né? Realmente com gabarito, com conteúdo que pôde agregar, né, ao nosso trabalho durante esses 6 meses. Particularmente, eu acho que o maior desafio para mim foi a comunicação, né? Então, eu também fiz aí uma retrospectiva dos episódios que eu participei e, cara,
é uma diferença gritante, né? Quando a gente pega pra ver o primeiro episódio lá 6 meses atrás e como a gente vai evoluindo. Então, olhando pro meu pessoal mesmo, foi uma experiência realmente importante, né? Essa questão da comunicação, enriquecedora em termos de conteúdo. E 6 meses depois, como que você ficou, Lá vem, Marcelo? lá vem. Ele lá vem. Depois de ter duvidado do Yuri Alberto, o nosso 9 do Hexa. Ele fez um estraguinho na final do Paulista, né? Mas vou te falar, Luquinhas, ele é um bom atacante, só que ele não é melhor do que o novo camisa 9 do Palmeiras. É ou não é, Dudu? Eu tenho minhas dúvidas, mas agora o Vitor Roque tá confiante. Então, acho que ele vai dar trabalho e ele tem uma coisa, né, que é característica, melhor dizendo, que é muito importante no futebol moderno, que ele tem uma explosão. Isso, mesmo ele é todo atrapalhado. Forte, né? Isso, e a arrancada dele, cara, o zagueirão dificilmente vai pegar. Então, nisso aí ele vai se dar muito bem. Mas ele é meio atrapalhado, né? Já perdeu uns gols aí que não era um atacante do valor dele, não era pra ter perdido. Mas perdeu assim, um gol. Um gol. Imagina. Não. Como não? Ele perdeu o gol no último jogo da Libertadores agora, e depois ele foi e fez. Mas não teve mais nenhum que ele perdeu assim na... Ele teve 3 gols que ele fez impedido, ele sofreu 2 pênaltis na final e na semi, e vocês estão criticando o homem. Aquela... Você vai defender seu lado, né? E a gente não fez nenhum app sobre futebol, né? Não, acho que ficou faltando. Verdade. Vamos pensar eu acho que das ideias iniciais que a gente trouxe, né? Ficou faltando bastante coisa. Isso é uma coisa que eu tava pensando. Eu não sei, vou até fazer o giro aqui pro Thiagão já, mas eu vim pra cá pensando, cara, 6 meses atrás, quando a gente se propôs a fazer, né, o podcast, eu tinha muitas ideias ali de convidados que talvez eu pudesse trazer ou temas que eu pudesse abordar. E na prática, no dia a dia, né, por N motivos, a gente às vezes teve que adaptar, né? Então ficaram temas ali que no início a gente tinha essa predisposição para trazer, mas a gente acabou não conseguindo trazer nessa primeira temporada. Quem sabe na segunda. E aí, Thiago? Eu tenho essa mesma sensação. Tem temas que eu gostaria de ter trazido, mas por causa disso, né? Nem sempre o convidado consegue e para fechar a agenda é complicado também. Mas, de um modo geral, eu consegui trazer alguns temas do mundo acadêmico numa linguagem de fácil acesso para o pessoal. E isso já me deixou muito feliz, né? Trazer um pouco... Eu estudei numa universidade pública e essa foi uma forma de eu conseguir contribuir para vocês que pagam impostos. Quem me ajudou a estudar de graça foi uma forma de eu contribuir para vocês aí que estão assistindo que pagam impostos, um pouco do mundo acadêmico de uma forma mais simples, né? Porque, gente, eu fui até o mestrado e eu posso falar que o mundo acadêmico tem uma linguagem muito rebuscada, textos técnicos, você tem que seguir a BNT e, enfim. E eu tinha essa vontade de, caramba, como que eu posso trazer isso para o maior número de pessoas possível, esses temas certamente feitos de forma complexa aqui, né? É claro que a quantidade de temas que a gente trouxe aqui em conjunto, e vocês me ajudaram muito também, são poucos perto do mundo científico, que é esse ramo. Mas já fiquei feliz, né? E aí a gente tava conversando ali no making off. A gente vai discutir depois se publica pra vocês assistirem o primeiro episódio. Sim. Que não foi um episódio que a gente não publicou, né? Eu acho que é legal falar, né? Esse aí seria interessante. Vamos começar já contando, né? Desse primeiro episódio, dos bastidores e como foi. Mas antes, Thiagão, você terminou seu raciocínio de... Não, eu terminei, que eu fiquei muito feliz com os da... temas que a gente trouxe aqui. E a recíproca é a mesma, Marcelinho, Lucas, Dodô, que vocês trouxeram temas também que eu nunca tinha pesquisado e foi interessante ver isso aqui.
Não, top. Eu acho que até o nome, né? A gente fez jus ao nome ali de ter realmente um giro nas ideias, né? Sim. Foram vários assuntos bem distintos, né? Alguns. Então, eu acho que isso foi enriquecedor para a audiência, de fato. E eu, né, nesse posto, tirando 2 episódios, né, Marcelo? Que 3. 3? 3. 3, ó, eu querendo... Eu tô com os dados aqui. O Marcelinho Daniel trouxe vai botar os dados números aí pra interessantes. gente. Os dados. Então, tirando 3, melhor dizendo, que eu não atuei, os que eu estive aqui, cara, eu realmente, alguns, eu fiquei até nervoso, de certa forma. Eu não sou um cara tímido, não tenho muito problema em falar com pessoas, mas quando a gente traz um mundo que a pessoa, né, estudou, né, muito tempo, ou ela atua já há muito tempo também, você se sente obrigado a responder à altura ali, ter uma entrevista, assim, podemos dizer, né, um bate-papo à altura. Então, isso depois, no final das contas, foi muito, muito bom, né? Ter feito, ter passado por isso. E, enfim, né? Vamos conversando aí ao longo do episódio. Eu esqueci do principal, né? No começo. Então, fizemos aqui um overview, né? De cada um, de como que foi a trajetória. Mas, galera, mesmo que seja o encerramento da primeira temporada, se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos, né? Por mais que a gente tá encerrando aqui, mas vamos voltar com a segunda temporada. Mas esse episódio, inclusive, você pode se inscrever no canal, pode curtir nossos vídeos também. E a gente tem um dado, não sei se eu passei pra vocês. 67% das pessoas que assistem nossos vídeos não se inscrevem e nem curtem os nossos vídeos, né? Então, Em todas as redes sociais, né? exatamente. A gente tem como base ali principal o YouTube, né? Até por postar o vídeo completo, mas podem também nos seguir no TikTok, no Instagram. É importante Spotify também. dá pra curtir. Exatamente. Você que, assim como eu, ouve muito podcast, né? Pelo fone de ouvido, você pode nos acompanhar pelo Spotify. E já deixar também um convite, né, pra galera aí que tá assistindo esse episódio de encerramento da primeira temporada, pra deixar nos comentários aí Temas, né? possíveis Convidados. temas, né, pra segunda. Se vocês Exatamente. gostaram de Bem apontado, Luquinha. algum convidado e que gostariam que ele voltasse ou que a gente abordasse mais de determinado tema, fiquem à vontade e a gente usa esse espaço também para ver como que tá a aceitação, como que vocês estão achando dos temas, dos vídeos. Então isso é importante pra gente também. É muito legal que a galera indique outros temas também, porque daí dá tempo da gente correr atrás de uma pessoa capacitada no tema que vocês querem e trazer para vocês assistirem. Concordo, O perfeito. meu apelo vai ser pras mulheres, né? Porque Boa. outro dado aqui que eu trouxe é que 89% do nosso público é masculino. Então, pedir pras mulheres assistirem também A nossos vídeos. balança está Pros desequilibrada, né? Que assistem, apresenta pra esposa, pra irmã, manda pra elas, né? Pra elas aproveitarem o nosso conteúdo. Acho que na segunda temporada também a gente pode fazer um trabalho também especial em trazer mais mulheres para Exatamente. ser convidadas, né? Nós tivemos 2 mulheres ao longo desses 20 Exato. apps. Na segunda temporada a gente pode pensar em aumentar esse número. Pode ser Sim. que esteja desequilibrado por conta disso também, né? Sim. Por a gente ter trago muito convidado homem, né? Acho que a gente Mas- pode melhorar os nossos convidados do ponto de vista de gênero mesmo, né? Também. Equilibrar, não Pra melhorar, equilibrar. né? Sim, sim. Porque, Exato. assim, isso também é uma outra coisa que, cara, a gente teve, pelo menos eu, né? Tive muito feedback positivo de todos os convidados que a gente trouxe aqui. Mas sim, vamos tentar equilibrar isso pra segunda temporada, né? Sim. Boa. Então é isso, galera. Mas, né, não se esqueçam, se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos. Assistam os vídeos que estão pra trás, né? Exatamente, porque é um conteúdo de muita qualidade. Podemos se dizer, eu já até comentei antes, né, que se vocês assistirem todos os vídeos, vocês têm um conhecimento geral, Sim. né? Não vai ficar limitado só num tema ali. Então, assistam nossos vídeos. Se você assistir, né, curte ali e, enfim, se inscreva porque vai vir coisa nova, vai vir coisa boa.
E a gente vai vir com tudo aí pra segunda temporada. Fora que quando a gente chegar em 10 mil inscritos, o Dodô vai fazer uma tatuagem, né? Aí. Falei 100 mil, hein? Foi 100, Já- foi 100, velho. Já diminuiu bastante. O Lucas, os caras gostam, né? 10 mil tá logo Eu ali. não sei também, viu? Na verdade foi 1.500, assim, né? Eu não lembro de 10 mil, Tem não. que fazer amanhã a tatuagem, né? Mas, bom, gente, era isso. Então, estamos em ser brincadeira. Até já. O Marcelo tá com os dados dos vídeos, né? De tudo que a gente fez ali. E aí eu acho que já vou começar agora sorteando. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu acho legal o Marcelo divulgar os dados pro pessoal. Ou vamos falar dos bastidores do primeiro Pode episódio? ser. Vamos nessa. É interessante, Melhor, vamos né? nessa. Vai nessa. Bom, então eu vou começar falando aqui, mas me cortem, tá? Lembrando, desculpa, Imagina. esse episódio não foi pro ar, tá? Por isso que a gente vai Exato. falar aqui pra vocês, porque foi engraçado, inclusive. E você falou lá no primeiro de quando você for pensar nisso aqui, porque isso aqui foi idealizado pelo Dodô, né? Exato. O Dodô que pensou nisso aqui, depois ele foi atrás da gente pra fazer o time, o cast. Conta também, Dodô, também reforça o que você viu em cada um e qual foi a sua ideia. E se a ideia foi atingida, né? Se o objetivo foi atingido. Se aquilo que você pensou lá atrás, hoje, você vê que foi bem concluído. Foi, com certeza sim. Bom, pra quem já nos acompanhou no vídeo de apresentação do time, a gente contou, né, de como começou e tudo mais, mas eu vou relembrá-los. A ideia foi por conta de uma conversa que eu tive no Instagram com um amigo em comum, né, mais fácil assim dizendo. Um abraço aí pro Júnior. E ali numa conversa que a gente teve, né, falando de vários assuntos, a gente comentou que a gente tem muito bate-papo hoje em dia, né, através de rede social, WhatsApp, e a gente acaba, né, não tendo essa lembrança, né, do que a gente conversou e tudo mais, e sendo que às vezes a gente tem debates legais, né. Aí numa dessa, né, foi mais ou menos isso, eu não lembro muito bem, tá? Numa dessa eu falei, cara, eu acho que eu deveria pensar em fazer... É mais do mesmo hoje em dia, porque tem muito podcast ativo, né? Então, eu não inventei nada. Mas eu falei, eu vou pensar em trazer pessoas estratégicas, comprometidas, ao meu ver, e vou criar um podcast baseado nisso. Porque eu quero deixar registrado, né? Conversa com pessoas que eu não conheço o mundo dela, que eu não sei a história de fato dela. Como exemplo, o Henrique, o bombeiro. Ele estudou comigo na 5ª, 6ª e 7ª série, e eu não sabia de muita coisa do que ele faz hoje, né, da trajetória dele, mesmo sendo um amigo de longa data. Nós nos encontramos, né, depois da escola, mas a gente não teve um bate-papo igual teve aqui, de falar da carreira dele, de como que foi a trajetória no quartel, depois agora atuando como bombeiro, e sim, de fato, foi concluído o que eu tinha na minha cabeça, que era trazer pessoas para deixar isso registrado e, né, também levar para audiência conteúdo de qualidade, mas também da minha parte ali pertencer a isso, né? Então, aí após isso, né, para terminar o raciocínio, eu chamei vocês, o Marcelo, o Lucas e o Thiago, pensando justamente em pessoas que pudessem agregar pro podcast, né? E aí eu acho que eu fui muito bem sucedido no convite, porque o Marcelo é empreendedor, né, bem sucedido na sua área. O Lucas atua na área de tecnologia, um engenheiro também de informação, e que eu já trabalhei, tive o prazer de trabalhar junto. E o Thiago, meu cunhado, né, trazendo esse know-how acadêmico, né, sendo aí mestre aí no ramo de climatologia, né. Então, assim, se você for pegar, são mundos diferentes. E eu, Dodô, né, atuante aí na área comercial, sendo um cara que flutua por várias áreas, eu falei, eu vou ser o meio de campo, vou tentar fazer isso, né? Me senti bem desafiado no começo, mas enfim, consegui, né, navegar ali pelos mundos de vocês, né? Muitas vezes eu tava bem nervoso, não vou mentir, eu me cobro muito, tava até comentando com vocês ali no making off ali, mas cara, deu certo, né? Eu acho que foi um projeto que eu aprendi que realmente a gente precisa parar de falar e fazer. Coisa que eu tinha um pouco de dificuldade num passado recente. Então, realmente, procrastinação não é legal. Eu acho que a gente tem que idealizar algo
ver se realmente dá pra fazer isso, né? Porque aqui a gente tem que disponibilizar tempo e tudo mais. E, cara, e fazer, né? A gente tá fazendo o 20º episódio, encerrando aqui a primeira temporada. E, cara, como não ser bem sucedido, né? Já aconteceu, o projeto tá aí, tá no ar. Eu conheci pessoas diferentes, eu conheci professores, eu conheci pessoas que atuam em áreas que eu não conhecia. Um exemplo, ciências atuariais, eu não sabia o que era isso. Conheci empreendedores que, de fato, ali eu não tinha muito esse network, né? Que é uma área que eu acho bem interessante. E é isso. Não sei se ficou muito longo, né? O meu raciocínio, mas é o que tá no meu coração, na minha cabeça também. Eu realmente fiquei muito feliz de tê-los ao meu lado. E, cara, espero que a gente faça a segunda temporada. Eu acho que agora vai ser com mais sabedoria, com mais estratégia, né? A gente sabe ali como atuar, como fazer também. Eu acho que todo mundo entendeu alguns pontos que podem ser melhorados. Mas, cara, eu tô muito contente. Assim, eu tive o privilégio de convidar 3 homens, né? Cada um atuando na sua área. E aceitar o convite dos 3. Eu não sabia também que eu tinha... essa facilidade de receber as pessoas e tudo mais. Eu vi vocês falando, não, Dodô, você tem muitos amigos e tudo mais, mas eu não me vejo assim. Isso eu acho muito engraçado, porque eu faço tudo de coração. Por mais que às vezes eu erro, né? Às vezes sou meio espontâneo, às vezes falo errado, às vezes atropelo. O Thiago, que convive mais agora em casa, eu falo muito. Agora no sábado a gente tava conversando, eu me empolguei, né? Eu tava doente agora e voltei, e eu falei, caramba, eu nasci assim, não tem como mudar. Mas, assim, vocês falando isso, eu não tinha, né, ouvido ainda dessa forma, né, de outras pessoas. Falei, pô, o Marcelinho, velho, eu admiro o Marcelinho pra caramba. O Luquinhas, porra, velho, admiro muito o Luquinhas. O Thiago, porra, fora da curva, admiro também. E aí, vê-los, né, falando isso pra mim, eu me senti muito bem, cara. É até engraçado que eu não tinha falado isso, então, né, me sinto muito bem, né? Me sinto bem apoiado de amigos, né? E de pessoas que eu admiro bastante, tanto na parte profissional e também pessoal. E é isso, cara. Eu tô bem feliz, né? Realmente hoje eu tô falante. Pode ver que eu entrei num loop aí, não parei mais. Mas bom, passa a bola pra vocês agora aí. Mas assim, eu tô bem feliz e satisfeito com o projeto. Hoje aqui, Dodô, a gente combinou ali atrás, você vai ser o entrevistado. Pegadinha, né? Arquivo confidencial. Vai aparecer a foto Aí já começa a chorar, né? Daqui a pouco chega a mãe, o pai, a irmã. Como todo mundo entrar aqui, né? Mas, cara, não sei se eu perdi o raciocínio, né? Que às vezes eu não faço começo, meio e fim. E como o Lucas bem disse, só pra finalizar, eu falo bastante, eu acho que eu não falo tão mal, mas realmente, cara, eu tenho vício de linguagem, eu tenho pigarra, né? Eu tenho um problema sério na garganta, que todo episódio eu dou uma tossida ali, mas eu acho que, cara, é isso, desafiar, né? Dar a cara aí, a tapa, literalmente, né? Não é todo mundo que tem essa disposição. E a exposição, né? Porque, exatamente, assim, você tá colocando ali o que você grava, o que você fala pra todo mundo assistir, ouvir, enfim. Você trouxe desafios, né, Dodô? Durante essa primeira temporada e, cara, além, eu acho que disso, de você se expor, de você se comunicar, de você entrevistar o bastidor, né? O que acontece entre a gravação de um episódio e outro. No começo, quando você fez o convite, acho que nenhum de nós e nem você tinha ideia do que seria realmente, né? O planejamento, o que seria necessário para que cada episódio fosse bem sucedido, fosse ao ar, né? E isso foi realmente um desafio, né? Pensando para uma segunda temporada, realmente a gente está muito mais maduro hoje, né? Sabe mais o caminho das pedras aí, mas eu acho que isso foi, pelo menos na minha visão, um dos desafios também que a gente passou durante esses 6 meses. Com certeza. Eu me estendi, acabei, não sei se eu respondi de fato a pergunta do Marcelinho, e eu não falei da questão dos bastidores, né? Então vamos voltar, né, para esse episódio que não foi ao ar, é interessante falar, mas aí todo mundo comenta, né, porque eu vou falar um pouco do que eu senti ali e terminar de responder e vocês complementam. Bom, galera, nesse primeiro episódio, que não foi ao ar, era para ser o primeiro episódio. Enfim, né, acabei me atrasando um pouco mais por conta do trabalho ali. Cheguei aqui com o cabelo molhado.
cheguei aqui de bermuda e camiseta, tipo, camiseta de surf, assim, e eu me senti mal, né, por questão de estar dessa forma, porque quando eu sentei aqui, eu falei, não, eu sei falar. Eu não tenho problema de falar com ninguém. Na hora que viu a câmera... Cara, exatamente. Quando chegou aqui, eu falei, né, o ambiente... tem as pessoas, né, os nossos entrevistados, é um ambiente que deixa a pessoa um pouco, né... Intimidada, essa é a palavra, exatamente. E aí eu me senti intimidado. E aí, cara, eu tava muito incomodado com o meu cabelo. Por quê? Vocês estavam com outra vestimenta. Acho que vocês estavam de camisa ou polo. E aí eu falei, cara, eu sou o host principal. Eu que idealizei o negócio e trouxe os caras. Eu não tô passando a mensagem que de fato eu quero. Então, assim, isso aí eu já comecei com o pé esquerdo, né? Parece bobeira, mas você estando aqui é outro mundo, né? Então, aí teve essa questão da roupa. Deixa eu só comentar essa parte. Não, pode porque você me confidenciou depois disso que você ficou muito na cabeça e as pessoas falavam pra você assim, você tem que ser você. E eu acho que você levou isso tão ao pé da letra, Exato. que você fala assim, cara, como que é o Dodô? O Dodô é o cara despojado, Exato. é o cara que se relaciona ali e tudo mais. Então eu acho que você foi tanto com essa ideia que você quis mostrar, porque eu acho que vocês não é diferente quando você vai se vestir e você vai no piloto automático. Eu acho que nesse dia o Dodô se cobrou tanto pra ser ele mesmo que ele acabou escolhendo a roupa justamente por causa disso. Chegou com uma camiseta regata, quase. Né? Você foi muito bem. Exatamente isso. Você, né, explicou de forma melhor aí pra audiência do porquê do meu nervosismo e dessa autocobrança, né? Então, de fato, eu gosto de usar bermuda, né, camiseta, assim. Eu gosto desse tema também de estilo, se vestir, né? Mas aqui no podcast eu pensei exatamente isso. Eu falar, não, imagina. A gente vai falar com pessoas estratégicas, né? Com pessoas sérias, mas a vestimenta pouco importa. E não, me incomodou muito. E o cabelo também, né? O cabelo demora um pouco pra secar e pra molhar também, mas... Mas o lado bom é que você se atrasou no primeiro app e depois você corrigiu. Isso você nunca mais se atrasou. Exatamente. Então, foi bom, né? Depois ficou certinho. Mas aí, enfim, né? Ficou bem clara essa parte aí da vestimenta, porque passou um nervosismo pra mim. E aí eu entendi ali, o recado, né? Eu falei, então, cara, quanto, né, melhor eu puder me vestir, me portar, eu acho que vai ser importante, cara, porque isso vai passar pro convidado e também para as pessoas que estão ao meu lado, porque o nosso combinado era fazer uma rotatividade do Dodô host principal e sempre um co-host ao meu lado. Então, enfim, aí contando, né, desses bastidores, não tínhamos roteiro, né, não tínhamos ideia de nada do que a gente ia falar, e eu simplesmente sentei aqui, falei, fala galera, beleza? E aí eu solto aqui, acho que já pro Thiago. Thiago, vamos falar de... Tema básico. Política. Thiago! Quebrar o gelo. Vamos quebrar o gelo aqui. Você pode falar um pouquinho do que você acha da política no Brasil? Foi mais ou menos isso, né? Aí o Thiago já toma um susto e responde muito bem. Não, e o homem já veio com TCC no assunto. E aí ele vira pra mim e fala assim, mas contrapõe o Thiago. Tá de brincadeira? Aí não dá, cara. O cara defendeu. Mas eu pensei de surpresa também, velho. Porque eu pensei que ele ia falar, sei lá, um tema mais tranquilo. Vocês gostam pra caramba de futebol. Pensei que ele ia começar por futebol, viagens. Deixar se viaja soltar, muito. né? Aí ele já vem, não, a gente vai fazer um tema tranquilo aqui. Thiago, política. Eu tava num canto, olhei pra ele e falei, caramba, o que eu vou falar agora, velho? Fora o pote mas de aí eu açúcar, né? Hã? Ele trouxe o pote de açúcar. Oi, Cara, que Pedro. doideira. Eu tive a ideia, bem lembrado, Luquinhas. Eu tive a ideia de trazer um pote e trazer recortes, né, Pra de sortear. temas, né, pra sortear. E aí, cara, eu peguei um pote lá em casa, lá da minha mãe de vidrinho, lá, que parecia um pote de açúcar mesmo. E aí, quando eu trouxe aqui pra eles, né, avaliarem se realmente eles iam fazer isso, todo mundo começou a rir já. Falou, meu, você não vai colocar isso lá, né? E aí acabei deixando de lado esse tal pote de açúcar, né? Mas, cara, foi isso. Mas Foi bom também que, aprendizado, né? que assim, todo mundo entrou aqui sem saber pra onde ia, né? A gente nem se conhecia, A na gente não se verdade, conhecia, né? Exato. a gente se conheceu nesse dia. E eu conheci os três, né? Mas os quatro, né? A gente não sabia quem que era quem. E não também combinamos, né? Tipo, fizemos uma reunião ali pra se apresentar. Foi aqui mesmo, A espontâneo. gente não planejou nada. Nada. A gente só sentou aqui e começou a falar. Exatamente. E esse episódio, então, galera, não foi pro ar, né?
mas ele tá aqui, né, no nosso, na nossa base de dados, e a gente pretende subir aí alguns cortes dele e tudo mais, Sim. mas assim, foi acho que um momento de aprendizado, mas foi engraçado ao mesmo tempo. Foi, E tá aí, já, né... Mas desenrolou depois um pouco, mesmo nesse episódio. Porque daí o Marcelinho começou Exato. a fazer pergunta, a gente Depois foi começou... embora. Exato. Eu fiz essa pergunta de política, ficou meio estranho, aí depois todo mundo meio que me ajudou. E aí eu também, com essa autocobrança que eu tenho até hoje, eu pensei que só eu tava muito nervoso. Só eu tava me cobrando e só eu tava incomodado com a questão de roupa e tudo mais. Vocês já me conhecem, vocês deviam estar me olhando e achando tudo muito normal. Mas aí depois que vocês falaram, depois do encerramento, que também estavam nervosos, eu fiquei mais tranquilo. E aí a gente combinou de não subir o episódio, porque era um giro de ideias esse episódio, só que ele ficou política, futebol, falamos Viagem, ali, moda, de viagem, moda. E de certa forma, não foi um episódio tão descontraído. Tipo, hoje a gente Tá mais também solto, veio, né, pra poder conversar sobre como foram aí esses 6 meses, mas Exato. um papo mais descontraído, né? Lá não, né? O negócio de política, ele foi um papo mais sério, né? Sem ficou. planejar ali. Exatamente. Mas é aprendizado, né? O dia desse app, eu senti o William Bonner de um lado, perguntando pro outro e contrapõe. Eu falei, cara, é um debate político. O que é réplica? Exatamente. Pra quem Você não tem sabe, 1 minuto. Eu falei, eu devia ter me preparado mais pra isso aqui, cara. Pra quem não sabe, o Thiago, ele acho que de nós 4 aqui é o mais estudioso, assim, né? Em questão ali de ter uma rotina ali, né, de estudo. E aí ele estuda também essa parte política, né? Ele defende a ideologia dele. E aí, cara, né, eu fiz a pergunta pra ele, ele já deitou ali com o que ele acredita. E aí, não que o Marcelo, acho que, pelo que eu conheço aqui, é o que consegue defender bem também ali a ideologia. Na mesa de bar. Política é mesa de bar. Exatamente. Eu O deveria- Luquinhas também, mas eu conversei pouco com o Lucas sobre política, né? Não lembro de ter conversado muito com ele, porque eu também não me interesso, né? É um erro da minha parte, mas eu eu tenho minha ideologia ali e tudo mais, mas não me interesso pelo tema. Aí o que eu quis fazer, né? O Marcelo entende um pouco esse lado, o Thiago aquele lado, e aí vamos fazer um debate. Pô, não é assim, né? Política é um tema bem complexo, né? Mas no Sensível. episódio sensível. seguinte a gente conseguiu, porque eu e o Marcelinho a gente pensa Uhum. de forma diferente, né? Exato. Enquanto consciência de classe. E aí, quando a gente veio com o primeiro episódio sobre segurança do trabalho, CLT, escala 6x1, eu acho que encaixou um pouco ali, Foi. porque a gente conseguiu cada um colocar seu ponto de vista, como interpreta, né? Exatamente. E aí deu um app muito legal. Ficou. E eu convido a galera pra assistir, porque ficou... É o primeiro episódio, né? É o primeiro De episódio, fato, o é. primeiro episódio foi pro ar, né? Que é SST e Direito Trabalhista. Direito e Trabalhista. falamos de escala 6 por Escala 1. 6x1, No começo, o Marcelinho ainda fez um merchan, É. justo. E aí, Exato. depois do merchan dele, que a gente começa a discutir, né, Marcelinho? Entrar no tema de CLT, É. segurança do trabalho e tal. E foi uma das coisas que eu senti falta depois disso, porque lá nos 4 primeiros, acho que dos 4 primeiros, 3 foi só a gente. Depois a gente abriu para convidados. E aí meio que era a história do convidado e não mais a nossa história, o nosso ponto de vista. Apesar que a gente tentava ali encaixar alguma coisa, mas eu senti mais falta disso, da gente sentar mais vezes entre os convidados e a gente conversar, ter esse Exato. bate-papo aqui. Acho que faltou Isso, né? Acho que o aprendizado ficou, né, nessa primeira temporada. Então, acho que trazendo essa segunda temporada, a gente vai corrigir e justamente preencher ali algumas coisas que a gente não fez, né, Outra coisa que nessa primeira faltou experiência. foi o Luquinhas ser host. Ele foi o único que não foi host. Eu não É fui verdade, host, é verdade. Então, já fica o convite aí do primeiro episódio, a gente voltando, você ser o host principal Desafio, hein? na Sentar segunda naquela temporada. cadeira ali, ó, do Dodô. Exatamente. Hoje acho que todo mundo tá mais confortável, até o Lucas, acho que não Já. vai ter problema nenhum, né, em questão de nervosismo, de falar o que penso que vem na cabeça ali mesmo, mas A dificuldade é substituir o Dodô. A dificuldade é essa, difícil. não é só Cara, tentar aí. E engraçado, porque eu olhei o Thiago e você, Marcelo, fazendo como host, eu achei que passou um ar mais sério ali, né? Vocês falando ali. E aí eu falei, caramba, eu acho que eu vou passar o bastão. Eu acho que fica melhor, assim, né? A questão de realmente passar a mensagem pro público e tudo mais. Pra vocês verem o quanto eu me cobro.
Porque eu falei, cara, às vezes eu falo, a palavra não vem, né? Às vezes vício de linguagem, eu falo muito, né? Eu tenho que tirar o né do final de frase e tudo mais, né? Realmente é um vício de linguagem que é terrível, cara. E aí eu falei, não, tem que pensar no negócio, eu vou mudar, vou passar o bastão. Mas não, né? Eu já vejo diferente, cara. Eu prefiro você. Porque Pra eu me acho conduzir. muito sério. É porque tem a câmera aqui, eu fico muito intimidado, sendo sincero. Sério? Eu acho mas que você não fico passa intimidado. isso. Vocês acham que o Thiago Não, passa? intimidado no sentido de eu sou mais solto do que aqui na câmera. Tá. Você me conhece, entendeu? Isso. Eu dou mais risada, eu brinco, É, falo verdade. mais besteira. Mas Acho que eu fico me cobrando. Acho que Então, todos. todo É, mundo tem todos. isso da cobrança. E você, de nós, eu acho que é o mais solto pra fazer. Eu já prefiro Eu acho que você, porque você consegue caminhar melhor nos não, eu temas. quis trazer isso por conta de eu estar pensando em, de fato, tentar mudar alguma coisa ali e falar, acho que vou passar pro Marcelo, não, o Thiago, pode ser o Lucas, e aí eu fico como co-host, né, as ideias, eu nem passei pra vocês isso, mas eu achando que, de fato, eu não tava conduzindo muito bem. Só que aí depois eu fui Não, olhando tava e falei, bem demais. cara, tranquilo, né? O primeiro episódio realmente foi o aprendizado que nem foi pro ar. Aí depois no SST e Direito Trabalhista já foi muito melhor. Nós três atuando, já conseguimos cada um trazer sua ideia ali. Eu falei, não, cara, calma, né? É que eu acho que você consegue trazer essa leveza Isso. pra função mais importante do É. negócio ali, né? Porque as duas vezes que eu sentei ali, eu me cobrei, falei assim, cara, o primeiro, eu não posso ser muito diferente do Dodô, então eu não posso ter uma abordagem muito diferente, eu tenho que tentar seguir um roteiro, uma linha de raciocínio e etc. E o segundo é que você tem que fazer o jogo andar, é você que faz o jogo andar ali. Essa leveza, pra você falar de um assunto muitas vezes sério, que tem uma outra pessoa ali que se programou, é difícil você ter esse equilíbrio, que o Dodô tem muito bem. Eu acho que ele Exato. faz muito bem isso, de equilibrar a descontração com o peso da No- responsabilidade. Então, acho que você foi o host fantástico, É o Obrigado, host cara. preferido. o preferido. Às vezes errei um pouco aí na vestimenta também, tirando esse episódio da camiseta. Eu vim com o camisão lá amarelo, que muita gente comentou, né? Eu vim com o bigode mais destacado, Ele do nada. Ele parecia o solzinho do Teletubbies, sabe? Eu pensei o quê? Era um episódio para entrevistar o nosso amigo empreendedor O Juninho. Juninho. E ele vem do ramo de pousada na praia, ali no litoral. Eu falei, vou de camisão. E o camisão tava apertado. Eu falei, não, mas não tem nada a ver isso aí, né? O que vale é a ideia e ser você, né? Eu nunca vou deixar de ser eu, mas eu acho que aqui a gente acaba se cobrando um pouquinho mais pra passar uma mensagem legal pra galera. E também mostrar que eu, Dodô, tenho um lado, né, um pouco mais sério, que gosta também de passar uma informação legal. Mas como eu disse, né, bem no começo lá, eu sou raso nos assuntos. Eu atuo na área comercial, na área de tecnologia. De resto, realmente, eu flutuo em várias áreas aí. E eu acho legal isso. Eu consigo conversar com bastante, né, tribos diferentes. Não sei se assim é correto dizer. Mas, voltando... Não, só pegar um gancho. Você falou Claro. aí do episódio do Locação de Temporada, que foi o app 12, tá muito legal. Foi um dos apps que eu mais gostei de fazer. Acho que a gente tava solto esse dia, era um assunto que tá super em Verdade. alta e tudo mais. E trazer um dado aqui interessante, que ele no Instagram, um dos cortes de baixa temporada, foi o app mais visto no Instagram. Bateu quase 6 mil views. Olha, Legal. É. Até fazendo um top alô 5. Juninho Biro. Alô, Juninho Biro. Fazendo Manda aí os dados. um top 5 de visualizações no Instagram, primeiro, vou começar pelo Instagram, a gente teve esse de baixa temporada, o segundo foi do DV Catena, o corte do DV Catena, com a Adega Bianchi, do Gustavo Moreira, e esse app no TikTok foi o que mais gerou assunto, que a galera comentou, aí ela falou, pô, mas esse vinho é bom, não é, Os é haters. falso, os haters, então foi o segundo, aí teve quase 5 mil visualizações. O terceiro foi um app seu, no corte seu, que a gente tá falando lá de dopamina. Lembro. Foi um corte que, inclusive, foi o corte mais curtido que a gente teve no Instagram. E eu até comentei com o Dodô. Eu acho que foi o corte mais visto e mais curtido, porque naquele momento todo mundo sabia que o Dodô fazia um podcast, mas nunca tinha visto o Dodô. E eu acho que foi a primeira vez que o Dodô apareceu, e eu acho que o Dodô tem um público que conhece ele mais a fundo e fala assim, cara, esse cara é tão bom, por que ele nunca fez nada
muito genial, muito legal. Então eu acho que a galera, o público do Dodô tava na expectativa de ver o Dodô diferente. Sim. E esse corte, na época ele já é o mais curtido desde aquela época, nenhum outro bateu. Já naquela época, mesmo com novos seguidores, com mais Olha, eu não sabia. com mais traquejo, foi o episódio mais curtido. Esse da dopamina. E um dos mais vistos também. Pra finalizar, o quarto, eu duvido qualquer um acertar. Que é o app mais controverso do Juro de Ideias. Nossa, Não faço Arrisca ideia. um chute? É. Cara, eu não faço ideia também. Foi um corte falando da Carol Conká. Sério. A galera O nosso amigo, o garoto do Mickey. Foi o corte O da Carol Fred, Conká. um abraço, Fred. Ele Foi? ficou em quarto. Quase 5 mil, 4.629. O app 9 com o garoto do Mickey. E pra fechar, foi um app falando de liderança e esse app recente. A gente gravou o último, falando com os meninos lá. Bruno Passi e o Bruno Leonardo e o Leonardo. Barbosa. Que só nesse curto período já alcançou 3.861 visualizações. Pô, show Então demais. esse é o nosso top 5 no Instagram. Falando do top 5 do YouTube, para aproveitar aqui, e aí você vai ver que é um público muito diferente, né? Porque no YouTube, além do vídeo inteiro que a gente posta, tem também os cortes. E o corte que mais viralizou foi um corte de ciências autuariais. É assim que fala? Atuariais. Autuariais, né? Alô, Fernando Teixeira. Top. Episódio sensacional. Você fez um corte, foi talvez o único corte que você postou como vídeo. Você Exato. colocou até uma imagenzinha. Ele não entrou como short. Exatamente. Ficou bem legal esse corte. Ele foi o mais visto, com mais de 350 visualizações. É algo já pra... que a gente vai melhorar pra segunda temporada. Que isso é bem importante. E falando do app completo, o primeiro cortes. foi o de ciências atuariais. Foi então o corte e o corte e o episódio, e o episódio todo. inteiro. Que legal, cara. Foi o maior. Depois teve o de vendas, com o Marcão, 231. Da Dil Prospecção. O terceiro de povos indígenas, foi o terceiro mais visto. Depois vinhos e negócios. E por último, a adicção, que também foi um assunto muito sério, que a gente tentou levar uma sério. leveza, porque o assunto em si é sério demais, né? Exato. Falando dos adictos. Então, só para dar um top 5 aí, tanto de YouTube quanto Instagram. Acho que a gente nos cortes pode fazer mais corte do Dudu. Exatamente. É o Dodô da audiência, né, cara? Eu não sei se é pela descontração, pela simpatia, pelo bom gosto, pela vestimenta, eu não sei, mas... Fazer mais corte dele, camisão amarela. Já era. Isso que eu... Vai dar bom, né? Você chegou a vir com aquela camisa estampada de rosto de rapper? Não. É do Notorious. Não vi. Aí era demais, né? Aí era pra acabar com tudo. O que o Marcelo comentou aqui em relação a... Eu não sei se a audiência tava esperando alguma coisa da minha parte ali no Instagram. E de fato, eu já comentei com várias pessoas, tudo que eu posto é espontâneo, é o que eu gosto de verdade. Hoje eu posto menos, já até conversei no off com o Luquinha sobre isso, que a gente vai ficando mais velho, né? Vai mudando um pouco as questões de exposição e tal, mas trazendo para negócio, o podcast, eu acho que é inevitável, não pode se restringir em relação... Tem que se expor. Tem que se expor, ainda mais trazendo temas relevantes. Mas o Marcelo me trouxe isso, falando, ô Dudu, já parou pra pensar que a galera tava esperando uma resposta sua, né, de forma de você dar a sua opinião de qualquer assunto. Aí eu falei, cara, não. Às vezes pode ser um erro meu, mas eu nunca pensei. Inclusive o podcast, o motivo foi o que eu falei. Eu tava conversando no Instagram, falei, cara, chamar uns caras mais sérios, assim, né? Cada um na sua área, assim, e vou montar o podcast. Então, de fato, eu me surpreendi. Porque quando eu postei, começou a vir muita notificação, comentário, e me chamaram muito no privado. Às vezes eu posto algumas coisas, eu me assusto. De verdade, porque eu tenho 1.500, 1.800 seguidores e às vezes de visualização dá 1.000 visualizações no Stories. E coraçãozinho, dependendo do que eu posto, de reação lá. E é verdade, às vezes dá 80, 70. Aí eu falo, caramba, é bastante coisa. E nesse vídeo em específico, realmente, né, a galera, parabéns, o Doutor. Eu falei, cara, mas eu acho que a galera não entendeu o que a gente tá fazendo. Foi exatamente o que o Marcelo falou. Eu montei um podcast com 3 amigos,
de forma assim, pra fazer um giro e trazer várias pessoas. E não é eu só, ou pensaram que eu era entrevistado. Aí depois a gente tentou ali passar uma mensagem legal pra todo mundo entender. Mas eu me surpreendi e obrigado, né, pelas palavras também. Eu tô falando muito né ainda. Mas e desse primeiro episódio? Vai virar sua marca. Oi? Vai virar sua marca. Exato. Vai mas virar algo bom. pode ser. Mas a gente tá junto aí no Giro de Ideias e eu não troco isso por nada. Eu acho que ficou bem legal o nome, a ideia. E a gente pensou também em questão de nichar um pouco, né? De mudar ali a questão de ou deixa tão solto assim, ou vamos falar de profissões, ou de empreender. E aí trazer um pouco também do ramo acadêmico, mas deixar um pouco mais nichado. Isso também é um ponto que a gente estava conversando, de trazer para a segunda temporada. Por isso que é interessante se o pessoal nos acompanhar e assistir os vídeos para também propor ideias, né? Do que vocês gostariam de assistir. Pode ajudar a gente a ver qual nicho vamos seguir nas próximas temporadas. Né? Exatamente. A sensação que eu tive, até vendo os números e também conversando com uma galera, é que a gente não conseguiu reter muita gente que assistiu e entrou no nosso canal. Porque não é uma coisa nichada. Então, a pessoa, ela entrava, ela assistia um app e era do assunto dela. O segundo já não era uma pessoa que não acompanhava mais. Então, a parte ruim, vamos dizer assim, de você não fazer um conteúdo nichado é isso. É difícil reter um público fiel. Exatamente. Né? Um público que vai te acompanhar sempre. É verdade. Exatamente. Mas foi bem legal você trazer os dados, que eu não tinha noção em relação a top 5, né, que você trouxe até do... Até porque, Dodô, os vídeos completos, hoje em dia, nesse tempo de você querer informação muito rápido, ele não vira. Outro dado que eu trouxe aqui é que 89% das visualizações no YouTube foram dos shorts, que é vídeos mais curtos, mais rápidos, a galera pega a mensagem ali e tudo mais. Então 11% é realmente quem assistiu o vídeo. Sentou pra assistir com calma ali, né? Exatamente. E um outro ponto muito interessante é que 11% só começou o vídeo e terminou o vídeo, o vídeo completo. Então o YouTube lá, ele dá esse KPI também. Então 11% de quem começou o vídeo e assistiu... de quem começou o vídeo e terminou o vídeo, só 11% de quem assistiu todo. É um percentual baixo, né? Baixo. Então o pessoal assistia, saía... E é justamente pelo que você falou. O acesso à informação, a pessoa querer ali a informação muito rápido. Eu acho que o short, ele tem uma crescente legal em relação a pessoa assistir até o final por conta disso, né? Ela tá vendo que tá perto ali do fim, já é 50 segundos, 1 minuto e meio. Uma mensagem rápida, Exatamente. E desse primeiro episódio, vocês lembram de mais alguma coisa que não foi pro ar? Eu falei pouco, né, nesse primeiro episódio também. Falou pra caramba, velho. Você falou 1 minuto e meio. Ficou nessa... ficou bem polarizado, né, com o debate de política lá, então... Dodô jogou a bomba. Bugou nossa mente, foi um giro... o nome do nosso podcast é Giro de Ideias, mas foi muito giro. Foi um giro absurdo esse. Mas foi necessário, cara. Foi necessário pra gente tomar um susto e falar, ó, calma, não é bem por aí, vocês têm que se organizar, entendeu? Perfeito. Tem que pensar certinho, tem que ter no mínimo um roteiro pra ter um norte ali, se caso dê algum problema você tem aquilo ali por onde seguir. Então, foi uma experiência muito boa, assim, aquele primeiro episódio. E pra... Que não foi um primeiro episódio. E hoje? Ficou se vocês tivessem hoje um tema aí que vocês, sei lá, vocês gostariam de ter trazido na primeira temporada, não trouxeram, qual seria? Cara, eu tenho muita vontade de trazer um tema aqui, marxismo. Porque as pessoas veem muito a ideologia de esquerda e a ideologia marxista como algo demonizado, digamos assim, né? E não, é algo completamente coletivista. E, enfim, não vou me estender, mas eu tenho muita vontade de trazer uma pessoa que traga essa ideia marxista, mas que esteja na realidade das pessoas, dos brasileiros, dos trabalhadores, entendeu? Da população mais precarizada do país. Então, eu tenho essa vontade de trazer esse tema. E eu até comentei com você, né? Cheguei até a pensar em algumas pessoas, alguns convidados. E é aquilo, sempre trazendo uma linguagem simples pra galera entender, né? E
Acho que esse é o tema que eu mais tive vontade, assim, eu acredito, e penso em trazer pro próximo. Legal, Próxima já temporada. fica... E você, Marcelinho? Cara, na verdade, não é nem que eu não consegui trazer, é que não deu tempo mesmo. Eu já tava conversado com um rapaz de marketing digital. Eu tô estudando bastante marketing digital, essas coisas de número, tráfego pago, é uma coisa que eu tô me especializando muito. E assim, um dos erros que, não erro, né? Não vamos falar erro, mas pra gente tentar entregar esse conteúdo pra mais gente e mais pra frente na segunda temporada a gente pensar em monetização, essa coisa de tráfego pago ela é muito importante. Então eu conversei com um rapaz que faz isso de marketing digital, de impulsionamento de vídeo, de entrega para mais pessoas, e eu fiquei com vontade de trazer ele aqui, porque a gente acha que é muito difícil fazer algumas coisas dentro da internet de impulsionamento e na prática não é. Essas plataformas elas dão bastante informação pra gente que com essas informações você vê qual que é o melhor caminho. Então, para mim seria esse app de tráfego pago. E a gente aprenderia também, né? A gente aprenderia, né? O Henrique, o episódio da Bombeiro. carreira militar, o bombeiro, ele trabalha também com tráfego pago. Ele trouxe um pouco. Ele falou um das pouquinho, mas experiências. eu concordo com o Marcelo. Talvez um app que fosse focado nisso, né? Porque Exato. tem muito conteúdo realmente para poder abordar. O do Henrique nós dividimos, né? Ficou exército, bombeiro e tráfego pago. Acho que seria legal focar. Porque é engraçado também, desculpa te cortar, Dodô, que assim, Imagina. a gente nunca trabalhou com internet, né? Exato. Exatamente. A gente tá aqui na internet, mas a gente nunca trabalhou. Então assim, a ideia inicial nunca foi fazer um canal pra gerar algum tipo de monetização, né? Por isso que eu falei, acho que não foi um erro, porque não estava no nosso Não, é um radar essa aprendizado, parada, né? Exatamente. Então, quando você vai ver que a internet ela é impulsionada por esse tal de tráfego pago, que as pessoas elas pagam mesmo para você ver o vídeo dela. E existe uma técnica, uma maneira de você chegar nessas pessoas. Então eu acho que numa segunda temporada, se a gente sentar e decidir falar assim, cara, vamos tentar fazer isso aqui um pouquinho mais profissional, vamos tentar monetizar, eu acho que a palavra tráfego pago, as duas palavras tráfego pago, elas vão estar no nosso vocabulário, porque assim, é fundamental. Precisa, é né? muito difícil um canal ele crescer rapidamente Sem o tráfego pago. sem o tráfego pago, só orgânico, que é o que a gente faz hoje. Que é o que a gente fez até hoje, que a né? gente fez até verdade. hoje. A gente nunca impulsionou. A gente A nunca gente não impulsionou. gastou R$1 com ADS até hoje, né? Pois é. Então é tudo orgânico. Então é um ponto aí. E você, Dodô? Do meu lado, tinha um convidado que estava já no meu cronograma ali pra chamar e não casou a agenda pra falar sobre trader esportivo, né? Então ele é um amigo que eu tenho, ele trabalha já fazem 7 anos, me corrija, Gustavo, se estiver errado, e eu acho que tá muito em alta esse tema de bets, de casa de aposta, de tigrinho, de um monte de coisa, e acabou pegando muita gente aí, e o Gustavo, ele vive disso, ele é profissional, e ele ganha dinheiro atuando como trader esportivo, ou seja, ele opera um jogo de futebol, como se fosse tradar índice, dólar, ele opera um jogo de futebol. E a forma que ele faz é muito interessante, e é diferente de fazer uma aposta, de pegar ali R$50 que sobrou na semana ou no mês e falar, eu vou apostar que o Palmeiras vai ganhar do Corinthians. Tá pagando o dobro, enfim, eu vou ter um lucro e boa. Não é assim que ele vive, né, e ganha ali o dinheiro dele. Então, acho que ele é um cara que tem muito conhecimento, ele é conhecido no mercado, e ele é um cara sério também, acho que ele ia trazer um conteúdo de uma forma bem diferente. Eu queria que ele fosse o primeiro convidado, mas ele está morando no litoral e aí acabou que não casou a agenda ali. E a gente tinha conversado agora de fazer ainda dentro da primeira temporada esse episódio com ele, mas não deu certo, então vai ficar para a segunda temporada. Mas ele era a minha primeira opção ali e a gente acabou não conseguindo calhar a agenda. Mas assim, eu acho muito legal a forma que ele vive, né? Que ele consegue ali sustentar a família dele e da forma que ele ia trazer para a audiência esse tema tão importante de hoje, porque eu não sei em relação a números, mas eu acho que a maioria dos clubes brasileiros hoje tem um patrocínio de casa de aposta. Ou seja, está sendo financiado
por pessoas. Então, eu acho que é um tema que tá muito em alta e a galera tá investindo não, né? É isso que eu ia comentar. Tá colocando muito dinheiro nisso e é muito perigoso. Às vezes você tá abrindo mão aí de um dinheiro que você Exatamente. precisa pagar uma conta e tudo mais pra tentar fazer, duplicar de forma rápida e, cara, não é bem assim. O Gustavo sabe muito bem explicar o caminho, que ele é um caminho bem, bem estreito pra poder chegar no sucesso. E é a minoria que lucra, né, nesse mundo das bets. Cara, né? se eu não me engano, o número ele é bem parecido com um trader de bolsa de valores. 97% das pessoas perdem dinheiro. Perdem dinheiro. né? 97? 97. Eu acho que é 99,9. Eu brinco muito. O Vocês devem Gustavo, que é conhecer. o que você me contou, é um único de todos que eu já ouvi falar até hoje que vive disso. E Assim. eu até duvido, não Porque- duvidando do seu, Não, sim, seu convidado, mas assim, Sim. porque eu li uma reportagem estatística, matemática, e assim, a banca sempre ganha. Então, quem ganha Exato. dinheiro com aposta é a casa de aposta. Sim. Exato. E nessa reportagem tinha, gente que se suicidou mesmo, que perdeu família, largou por causa de bet. É feito pra você perder, né? Exato. Ela é feita E pra a você gente tá perder. vendo contratos multimilionários justamente porque as pessoas estão financiando. Mas esse é o ponto, Marcelo. O Gustavo ele ia explicar a forma que ele faz. Que eu ensinei pro Thiago, eu Dá já uma olhada. operei por um curto período, acabei não dando foco ali, levando mais a brincadeira, e que tem que levar como um trabalho, e acabou que eu não tive muito sucesso, mas não perdi muito dinheiro também. Mas o Thiago, ele até sabe que você precisa de um software, você precisa pagar um software mensal, você precisa pagar um stream para ter baixo delay, para acompanhar um jogo quase em tempo real. Então, assim, tem outras coisas por Sim. trás, além de vou apostar. Precisa mas ter já me tempo, estendi. dedicação, né? Eu Mas é bem tinha ele complexo, como assim. prioridade, por conta também do tema ser bem interessante. Poucas pessoas falam também disso, né? Exato, Eu acho que seria exato. legal. E tem muita gente, Luquinhas, que não sabe o que é trader esportivo. A galera fala, imagina, isso daí é aposta. Não, é um pouco diferente. E demanda muito tempo. Que aí é onde Sim. entra a questão da galera, de fato, não querer perder um final de semana e ficar operando o jogo, esperando uma oportunidade pra lucrar, às vezes, um valor baixo. Mas e você, Lucas? Tem um tema? Tem. Me Cara, estendi. 2, na verdade, que eu gostaria de ter trazido e não consegui nessa primeira temporada. Um pra falar sobre viagens, né? Algo que eu gosto bastante. Top. Não consegui trazer um convidado aí que fosse abordar esse tema com um pouco mais de profundidade ali. E algum episódio relacionado ao esporte também, cara. Eu gostaria de ter trazido alguém que vive do esporte, sabe? Não necessariamente, né, um jogador tal, mas alguém que esteja ali envolvido no mundo esportivo. Acho que teria sido bem legal. É algo que eu penso pra segunda temporada. Quase Eu aconteceu. tentei trazer. A gente tem um amigo que joga futebol com a gente, que ele foi atleta profissional. Ele teve uma carreira profissional. E eu tentei trazer, mas também não casou a agenda e tudo mais, e aí não deu certo. Mas é um tema muito legal, porque por exemplo, futebol, por exemplo, vamos trazer para jogador, 1% dos jogadores profissionais que ficaram ricos com o futebol. Exatamente. A grande maioria joga estadual, não tem uma excelente remuneração, ganha um salário mínimo, uma ajuda de custo, joga na várzea. Então é um mundo que parece que assim, puta, é muito louco ser jogador de futebol, né? Um mundo gourmetizado e tal, e não. É muito pouco. Então eu queria trazer ele justamente. Ele jogou alguns clubes, nunca jogou num grande clube assim de Série A, mas ele ficou aí 10, 15 anos vivendo no futebol, morou em outros países. Caramba. É um assunto interessante. Legal. Esses temas já fica como lição de casa pra gente trazer pra Sim. segunda temporada. Acho que E vai até ser bem de esporte, interessante. eu tive vontade, falei pro Dodô, de fazer um debate esportivo mesmo. É que não casaria com porque a gente tá indo pra um lado e Exatamente. Com a dinâmica que a gente estabeleceu. ficaria meio fora, né? Estranho. Mas a gente gosta muito de futebol. O Thiago acho que é o... Eu amo. Mentira. É o mais low profile, mas sabe. Eu gosto de jogar. Inclusive até operou, como trader esportivo um pouco. Eu fiz no teste. Fez o teste. Mas eu senti falta também desse tema de futebol, de qualquer
forma, trazer um empresário, trazer um jogador, porque é um tema que, cara, eu pelo menos vejo alguma notícia de futebol todos os dias. A gente até conversou aí nos bastidores, né, de fazer um episódio sobre poker, né? Poker é um esporte Exatamente. também, né? Exato. Então, acho que faltou. Trazer o LB aí. Seria um nicho daí. O cara tá vivendo Tá isso. Poker eu acho que é um assunto bem interessante. Ô, Thiago, mas me conta, como você operou o trader esportivo sem conhecer de Então, futebol? quando ele fala, não precisa conhecer, cara. Não. Isso que é interessante, porque eu falei, deixa eu ver como é que é isso daí, né? Eu quero ver mal de pesquisador, né? Quer ir lá na raiz pra ver como que o negócio funciona. Aí o Dodô me explicou, falou, ó, Ti, você precisa de um software, você precisa de uma streaming em tempo real, o mais próximo possível do jogo, pra você pegar aqueles range em que o tempo para você fazer a entrada e sair e ter o percentual em cima do montante que você aplicou naquele momento. Falei, será que é tão simples? E aí eu fui ver como é que é. Cara, requer muita dedicação. Você tem que se dedicar muito, você precisa de muito tempo. E é aquilo que o Dodô falou. Pensa, dezembrão, férias. Ainda tem alguns jogos, né? Ou janeiro, por exemplo, estaduais, municipais. E calor, a galera tá na praia sábado e domingo e você em casa operando, né? E pelo que eu vejo, o Gustavo, ele é vida assim, do né? Gustavo. Ele consegue, ficar das 7 da manhã até fim de tarde pra noite fazendo isso. Porque quando você pega um método, você vai coletando pequenas porcentagens, 1%, 2%, 3%. Só que se você pegar num montante, num volume, isso no final do mês dá um volume interessante. Só que é aquilo, o risco também é muito alto, né? Então, e aí eu fui querer dar uma olhada para ver como que funciona. E é isso, requer muita dedicação, muito uma renda muito bem estudo. variável. Tanto que ele tá 7 anos no mercado, 7 né? anos, 7, 8 anos, exatamente. Eu convidei o Thiago, só pra complementar aqui, Marcelinho, por conta do jeito dele. Pelo pouco eu conheço o Ti, já tá um tempo aí na família, mas eu até falei pra minha irmã, eu falei, Lu, eu acho que o Thiago, ele tem perfil pra fazer trader esportivo. Eu ia até convidar ele a operar mini dólar ou índice e tudo mais, mas eu falei, eu vou levar pro futebol por ser mais interativo, né? Um pouco mais interativo. Eu acho que a questão do dólar teria que estudar um pouco mais ali de economia e tal. Não que eu tenha feito isso, mas eu acho mais complexo. No futebol, como ele é metódico, e como ele é um cara muito focado, passa o final de semana inteiro estudando, eu falei, cara, ele vai tirar um tempo ali dele, né, no final de semana, e consegue operar e ter um lucro ali e uma renda extra, foi o que eu pensei. Mas ele viu que é complexo, eu falei ainda pra ele, você vai passar pela zona de arrebentação, que a gente fala, que é de fato ali, os 6 primeiros meses perdendo dinheiro, de fato, mas aí eu falei pra ele, você entra com valor baixo, pra justificar. Mas ele viu, fazendo a conta, que se você for um cara metódico, dedicado, Sim, cara, você ganha dinheiro. É possível. Mas aí tem a questão, os melhores dias pra operar é sábado e domingo. E aí você pega ali um campeonato italiano, né? Já começando num domingo, por exemplo. Uma UEFA, né? Exato. Domingo, todo domingo, 7h30 da manhã, tem um jogo do italiano. Ali você já começa. Cara, nem todo mundo quer dormir cedo num sábado, acordar no domingo pra operar. Igual o Thiago falou, às vezes num puta calorzão. Então e isso. E é alto risco, né? E eu vi que assim, não era meu perfil, risco. Assim, eu quis ver como que funcionava a mesma coisa. Eu volto ainda, em breve. Mas volto. É isso? Muita gente dá uma pessoa metódica, dá talvez. risada de fora e tudo mais, mas eu falei, cara, tudo que você se dedicar dá certo. Porém, você precisa abrir um tempo, né, na sua agenda ali, semanal, pra você poder operar, senão você não cresce. Eu já devo ter operado aí mais de 100 jogos já. Tomei muito head, mas também tive dias felizes. Mas enfim, é um assunto que tá muito em alta. Eu acho que seria muito interessante, porque esse negócio de bet, cara, nas propagandas, né? Galvão, todo mundo envolvido. O Galvão é um cara com credibilidade. Você vê lá, ele bet, sei lá das quantas. Mas infelizmente, do ponto de vista de impacto assim social é mais prejudicial do que benéfico, Dodô. E os dados mostram que você próprio falou, 98%, 97% das pessoas perdem, só 3 ganham. Então... E eu vi um artigo publicado no ano passado em que, não lembro se era o Banco Central, Caixa Econômica, eu não lembro, que eles estavam bloqueando grana do Bolsa Família que a galera tava usando para apostar nas bets. Entendeu? Então, assim, e sem contar que entra naquela questão que a gente teve aquele episódio sobre a dopamina, sobre a dependência no celular, e aí
os jogos também é uma patologia psicológica, que dependendo da situação, é aquilo que o Marcelinho Com falou, certeza. vende carro, a pessoa que conseguiu se estruturar. Eu fiquei sabendo de histórias de engenheiros Uhum. e de advogados, a esposa era advogada, que eles construíram tudo juntos, com 30 e poucos anos, e o cara se desfez de tudo, vendeu casa, vendeu carro, por causa das bets. Então, assim, é um assunto bem delicado, é um ele- cassino a céu Não, aberto, né? E é estatística, cara. Sim. A matemática das bets são pra elas ganhar, por isso que elas Sim. estão em todo quanto é lugar. E as casas já apostam cheias de grana, né? Eu realmente, pelo que eu li, que eu fui atrás e tudo mais, eu realmente duvido que alguém consiga, Uhum. no longo prazo, e aí longo prazo não vamos falar de 12 meses, vamos falar de 6, 7, 10 anos, que no final ela realmente fala, puta, eu ganhei dinheiro com isso aqui. Eu tenho minhas restrições, mas enfim. Eu vamos... entendo Eu acho o que que deve você ter, fala. Marcelinho, mas é isso, cara. É tipo, é 1%, É a minoria. 2%. Eu já deve participei ser de, aquela... eu participei de grupos operando no Discord, que a galera ficava ali em real time operando, falando o que ia fazer, o que não ia fazer. Eu perguntei, né, justamente Eu acho que no fim do dia, o pro máximo Gustavo que o cara... que era lucrativo ali. Era, sei lá, 20 pessoas todos os dias. Cara, ele falou, nem todo mundo ganha dinheiro ali. Porque eu pensei que era... Eu tava ali num grupo select. E não. Mas, assim, tem pessoas que vivem disso. O Gustavo é um exemplo. Ele tem a família dele, né? Enfim, ele vai contar melhor da vida dele. Mas, como o Thiago disse, só conheço ele. Só ele. Mais ninguém. Até- Eu acho interessante eu tentar ali tirar 4 jogos por semana e tentar fazer uma renda extra, só. Mas assim, de vida mesmo, ele vive disso, ele não tem outro trabalho. É a renda principal dele e única. Mas por isso, trazê-lo, por conta disso, da importância, pode ser que ele vai até, né, trazer pra galera, induzir a galera a fazer o trade esportivo, mas eu acho que com mais responsabilidade. Eu acho que é um tema... A gente acabou se estendendo nisso, né? É. Porque eu acho que é um tema que de fato é importante. Tá muito atual, né? É muito atual, mas o impacto também na vida das pessoas, ele é bem sério. Tá acabando o episódio final da primeira temporada, temos muito pouco tempo, e o Marcelo deu aqui uma brincadeira pra gente, que eu vou ter que fazer muito rápido aqui, gente, mas a gente vai fazer. É um sorteio de todos os episódios, e eu vou sortear aqui bem rapidamente. A gente comenta quem participou, como que foi, os insights e tudo mais. E como você bem disse, precisamos estender o tempo, porque realmente passa muito rápido. Passa e quando começa a entrar ali... Exatamente. Ô, Dodô, sorteia 2. Vamos Tá, fazer assim, já vou sorteia pegar um 2. dele. Define em uma palavra, sei lá. Isso. E assim, É, e cada porque a um pensa no app que mais gostou. E depois Boa. fala E aí junto. a gente encerra. Eu sorteei aqui o episódio 17, a importância da contabilidade para as empresas. Olha, cara, na minha área. E eu não tava. É que eu coloquei 20 papeizinhos igual ali. Não tira o segundo não, então. Aí, ó, fizemos um sorteio aí, galera. Então, por favor, Não, Marcelo. foi um app Marcelo. fantástico. A gente conseguiu transmitir um pouco da importância da contabilidade para as empresas. A contabilidade é o fim, né? A parte final de uma empresa é a contabilidade. Tudo estoura na contabilidade. E nesse app também conseguimos mostrar que a contabilidade não é só para a empresa, é para nossa vida pessoal. A gente tem que fazer uma boa gestão de contabilidade. Tava com o Lucas aqui nesse app, né, Lucas? Foi legal, né? Foi bom pra caramba. Eu acho que a gente conseguiu abordar ali pontos um pouco mais profundos, né, do que a gente conhece de contabilidade, mas foi muito legal, foi muito interessante. Foi bom. Boa. Vou pegar mais um aqui rapidamente. Você assistiu da contabilidade? Assisti. Eu assisti todos. O que você achou? Cara, eu aprendi a importância, de fato, ali da contabilidade para um pequeno empreendedor. E a Vanessa, ela contou que muitas pessoas não dão a importância que se deve para essa profissão de contabilidade, em questão de trazer os dados da empresa, em questão de saber o quanto você tá lucrando ou não. Mas assim, eu assisti todos os episódios, então você não vai me pegar de surpresa. Tem episódios que eu ouvi 2 vezes, então eu sou fã do nosso negócio. O próximo, episódio 11, Nutrição Esportiva. Luquinhas Esse de foi novo. legal. Esse foi top. Isso foi legal. Começa, Luquinhas.
Cara, Débora Leite. Débora Leite, nutricionista esportiva, assim, grande profissional. Acho que a gente conseguiu também entrar muito no detalhe, né, da importância de uma rotina saudável, de você balancear a sua alimentação com foco em uma atividade física. Falamos ali um pouquinho sobre os impactos, né, negativos que a gente pode ter durante um período de treino, por exemplo, com uma alimentação errada, né? Então foi bem bacana. Esse aí foi um top que a gente gravou também. Foi top. A Débora é uma querida, até um abraço aí pra Débora e agradecê-la por ter vindo aqui contribuir com o nosso podcast. E eu aprendi muita coisa também, acho que ficou bem divertido, porque eu comecei a fazer... Você começou a fazer uma consulta, né? ao vivo. Exatamente. E fiz perguntas espontâneas que nem estavam no roteiro, e ela trouxe a importância, de fato, da nutrição esportiva e também do dia a dia, de se alimentar bem. E, enfim, com o conhecimento que ela tem, ela conseguiu enriquecer nosso podcast e foi muito, muito legal. Bom, o combinado era sortear 2 episódios, então eu cumpri o nosso acordo. O tempo já se encerrou, então precisamos, de fato, dar tchau pra galera. Mas, pra finalizar aqui rapidinho, eu quero começar pelo Thiago. Thiago, qual episódio você mais gostou e por quê? De forma bem rápida, porque... Cara, é difícil. Até os episódios que vocês trouxeram temas, eu gostei. Mas o que me marcou foi o episódio do Galvani, sobre mudanças climáticas e climatologia. Esse foi uma aula. Cara, ele é muito didático, ele é um professor que te prende, você fica vidrado quando vai perceber, já passou 1 hora rápido. E a energia dele. A energia dele é muito boa. A galera de casa, eles não conseguem perceber isso, mas o Galvani é uma pessoa... muito querida, eu conheci ele no dia da gravação e depois do episódio o Thiago foi testemunha e eu falei, cara, eu me apaixonei por você, lógico que de forma amigável, mas realmente, ele é um cara muito fora da curva. Eu tive a mesma sensação quando eu tava aí e o Rodrigo tava aqui, o Rodrigo Sobre Martins. povos indígenas, né? O cara fala com amor. Ficou encantado, né? Pô, Sim. fantástico. E você, Marcelo, já aproveitando, você quer complementar mais alguma coisa? Não, esse foi o Qual episódio você mais... queria ter participado? O de contabilidade. De contabilidade? Porque daí, e mais por responsabilidade pessoal. Porque querendo ou não, a gente tem que se organizar financeiramente, né? Exatamente. E eu achei muito bom aquele que daí eu queria fazer algumas perguntas. Falei, caramba, eu devia estar lá nisso daí. E faltou assunto nesse dia, hein? Tinha bastante coisa. Então, essa questão do horário, realmente, quando começa ali pegar, acaba. Mas vamos lá, a gente tem que encerrar. Marcelo, e você? Qual episódio você mais gostou e por quê? Cara, o de locação de temporada, porque foi um episódio que, como eu tô investindo muito nisso, então pra mim foi muito importante ter aquela visão. O de vinhos eu gostei bastante, e pra fazer um top 3, o último que a gente fez, de CRM, digital, os Me dois deram aula. foram muito bom também, acho que foi um papo muito leve, então foi os 3. O que eu gostaria de ter participado era o de ciências atuariais. Eu acho que vocês falaram com tanto encanto. Eu falei, cara, eu Não, o devia Fernando, outro cara com energia dos incrível. cálculos, entre estatística, putz, aí eu gosto bastante. E leve, né? E leve. Se eu O convidado que nós saímos depois, teve um um happy hour, né? Então... o meu top 3 eu acho que seria o Ciências Atuariais também. O do Henrique foi muito bom também. E o da Débora. O que eu gostaria de ter participado, o de vinhos, eu acho que porra. Estamos esperando patrocínio. vinho, né? Vinho, né? É vinho. E o de climatologia também, cara. Eu Foi top. Gostaria desses 2, hein? Eu fui um aluno de E você, climatologia. Termina faz o top 3, né? Ele não fez. Fala o segundo e o terceiro. O segundo que eu gostei já muito encerro foi aqui. sobre especulação imobiliária. Nós trouxemos 2 pesquisadores aqui também. Muito legal. E o de contabilidade, né? Que eu gostaria de ter participado sim. também. Top. Esses 3. Bom, meu top 3, o primeiro do vinho, a Adega Bianchi, o Gustavo. O Gustavo, ele tava com tanta energia, com tanta vontade de estar aqui, que, cara, passou pra gente. A gente A gente bebeu vinho, ficou mais solto. Exato, também. E eu fiquei muito feliz pelo Gustavo estar amando o que está fazendo, né? Abriu mão da carreira
de CLT, do trade marketing, né, na parte farmacêutica, e eu acho que a energia dele contaminou. Ele veio com muita vontade, trouxe brinde, não por isso, mas acabou nos encantando. E aí o segundo, eu gostei muito do Ciências Atuariais, era uma profissão que eu não conhecia, era um tema que eu não conhecia nada. Esse foi a verdade, fiz um estudo rápido, e o Fernando é um cara querido também, então eu acho que foi bem legal e informativo, acho que essa é a palavra. E o terceiro eu acho que o do Henrique, por ser um amigo de longa data. O Henrique é um querido, o Lucas pôde conhecê-lo. E, cara, ele tem uma trajetória muito legal como militar. 8 anos na aeronáutica, agora atuando como bombeiro e ainda trabalha como tráfico pago. E o Henrique, cara, é um cara que eu gosto, assim, o jeito dele é muito legal. Então, acho que foi um bom complemento aí. Mas, assim, eu gostei de todos, não teve um menos ou mais. Mas, assim, também são temas que eu me familiarizo, né? Então, ficou mais fácil. Igual de climatologia, eu fiquei como um aluno aqui aprendendo coisas que eu, às vezes, não prestei atenção lá na escola. E o Galvani, de forma didática, pôde me ensinar. Mas até essa parte acadêmica aí, eu ficava sempre... Cara, eu preciso aprender isso aqui, eu preciso dar uma estudada antes. Então, é bem legal. Bom, gente, é isso. Dá um tchau aí, vamos fazendo uma ordem e eu encerro. O Thiago começa aí, dá um tchau pra galera, agradece pela primeira temporada. Depois Lucas, Marcelo, eu encerro e é isso. Satisfação total. Espero que vocês nos acompanhem cada vez mais. E tô muito feliz com esse final aqui de primeira temporada e espero que a gente continue com esse projeto e que vocês possam nos acompanhar com temas diversos e, enfim, que a gente consiga atender o máximo de pessoas possíveis que tenha dúvidas sobre variadas temáticas. A gente Valeu, aprende obrigado. junto, né? Todo mundo aprende junto, isso é verdade. Luquinhas... Bem, agradecer, né, a audiência aí de todo mundo, o apoio, né, porque a gente teve muito apoio também das pessoas ao longo desses 6 meses. Acho que a gente sai dessa primeira temporada com o sentimento de missão cumprida, né, e vamos trabalhar, estudar e tentar fazer uma segunda temporada ainda melhor. Isso aí. Boa. Eu também quero agradecer, para mim foi uma experiência assim fantástica. Eu sinto que eu atingi o objetivo que eu queria para essa primeira temporada. Acho que para a segunda a gente vai redesenhar e discutir algumas coisas, mas quero agradecer vocês. Agradecer ao Dodô pelo convite, por ter confiado. Espero que eu tenha conseguido entregar bons conteúdos com os meus convidados. Não tenha dúvida. E é isso, espero que a gente consiga prosseguir, ajustar e ir para uma segunda temporada com novos convidados, nova didática e vamos para cima. É isso aí, obrigado. É isso. Bom, galera, eu quero agradecer vocês 3 por terem topado. Nós fizemos, aconteceu. Então, o Giro de Ideias está no ar. Hoje, aí, encerrando a primeira temporada no 20º episódio. E com certeza eu fui muito feliz em convidá-los e estou muito contente com o que a gente já fez, né? Então, quero agradecer a audiência, todos os convidados que passaram aqui. Isso foi muito importante, como o Lucas disse, né? Disponibilizaram tempo, né? Vieram aqui, conheceram a gente, abriram espaço para, de fato, aí, contar a sua história. Isso é muito legal. E é isso, galera. Eu tô bem feliz. Fizemos aí o nosso podcast, tá no ar. Vamos discutir, de fato, fazer algumas reuniões ali pra entender como a gente volta pra segunda temporada de forma muito mais estratégica. E, cara, é isso. Gratidão sempre. Eu acho que a gente fez. O negócio aconteceu. Vocês aceitaram o convite muito rápido. Confiaram em mim. Isso é muito legal, a gente investiu dinheiro e tempo aqui. Então é isso, galera. É só agradecer mesmo, não tem muito o que falar assim. Eu acho que vão faltar palavras, mas a gratidão acho que é clichê, mas ela é muito importante. Ser grato por tudo e pelo que a gente fez, né? E tá aí, gente, tá no ar. E a gente volta em breve, né? E é isso, vamos pra próxima aí. Gente, esse foi o 20º episódio. Quer falar mais alguma coisa? Uma salva de palmas pro Giro de Ideias. Aconteceu, hein? Bom, gente, esse foi o 20º episódio. Nós encerramos aqui a primeira temporada. Voltamos em breve, né? De forma mais estratégica, mais informativa, melhor, com mais conteúdo. Nos acompanhem, curtam nossos vídeos ainda, se inscrevam, esperem por novidades que estamos aqui, né? A gente vai voltar com mais inteligência, enfim. Hoje eu tô muito falastrão. Então é isso, galera. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Obrigado mesmo por quem nos acompanhou. E até breve. Valeu, galera. Até mais. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.